Bom dia pessoal, hoje dando continuidade aos conceitos fundamentais sobre a estrutura atômica, vamos para a nossa terceira videoaula. Vamos começar falando sobre distribuição dos elétrons no átomo. Na aula passada a gente viu que Bohr complementou o modelo atômico de Rutherford propondo que os elétrons giram ao redor do núcleo, não é isso? Mas que esses elétrons giram em camadas eletrônicas, também chamadas de níveis de energia, sem perder energia. Tá bom? À medida que esses elétrons vão girando em suas camadas, eles nem perdem nem ganham energia. Quando eles saltam para a camada superior, eles absorvem energia. E quando eles saltam para a camada inferior, eles liberam energia. Nos átomos, os elétrons se distribuem em até 7 camadas. São elas a camada K, L, M, N, O, P e Q. Também, pessoal, pode ser representada pelos números 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então a gente tem 7 camadas ou níveis energéticos. E cada uma delas comportam um número máximo de elétrons, tá bom? Então cada camada vai comportar um número máximo de elétrons que a gente vai ver a seguir. Quanto maior for a distância entre o elétron e o núcleo, maior vai ser a energia desse elétron. Então, quanto mais distante for o elétron, quanto mais distante o elétron estiver na camada, maior vai ser a energia desse elétron. Isso quer dizer que a camada Q é mais energética que a camada P, que é mais energética que a camada O, que é mais energética que a camada N e assim por diante até chegar na camada K. Então, quanto mais distante for a camada do núcleo, maior é a sua energia. Cada camada, pessoal, é formada por subcamadas, também chamadas de subníveis de energia. Como se você desse um zoom. Aqui a gente tem o núcleo e aqui a gente tem as camadas. Se você pegar uma camada dessa aqui, aplicar um zoom, o que é que vai acontecer? A gente vai perceber que essa camada, na verdade, ela é formada de várias camadas menores, que a gente chama de subcamadas. E essas subcamadas é representadas pela letra S, P, D e F, e cada uma delas comportando um número máximo de elétrons. Então a gente pode perceber a partir daqui que os elétrons giram ao redor do núcleo em camadas e que em cada uma dessas camadas, quando o elétron está girando, ele não perde nem ganha energia, tá bom? Ele está em órbita estacionária. Se ele subir para uma camada superior, ele precisa absorver energia. Se ele desce para uma camada inferior, ele libera energia. E quanto maior for a camada, mais distante a camada for do núcleo, o elétron que está nessa camada tem maior energia. E essa camada, cada uma dessas camadas é dividida em subcamadas. Subcamada S, P, D e F, que também tem a sua capacidade máxima de elétrons. Vamos observar isso aqui. Para cada camada, pessoal, para a camada K, ela tem no máximo 2 elétrons. A camada L tem no máximo 8 elétrons. A camada M tem no máximo 18 elétrons. A camada N tem no máximo 32 elétrons. A camada O, 32 elétrons também. A P, 18 elétrons. E a Q, 8 elétrons. É importante que a gente aprenda a quantidade de elétrons que cada camada comporta. Então, camada K, 2, camada L, 8, camada M, 18, camada NO, 32, camada P, 18 e camada Q, 8. Já para as subcamadas, a subcamada S suporta 2 elétrons, a P suporta 6 elétrons, a D, 10 elétrons e a F, 14 elétrons. Então, extrapolou a quantidade de elétrons em cada subcamada, a gente vai passar para outra subcamada. Extrapolou a quantidade de elétrons na outra subcamada, a gente vai passar para outra subcamada. E extrapolou a quantidade de elétrons naquela camada, por exemplo, um átomo qualquer com 3 elétrons. Na camada K, só cabe 2 elétrons. Então, vai os 2 elétrons para a camada K e depois mais um elétron para a camada L, tá bom? Então, cada camada e subcamada tem uma quantidade máxima de elétrons.
Então, pessoal, a gente vai estudar agora o diagrama de distribuição eletrônica ou o diagrama de níveis de energia, também conhecido como diagrama de Linus-Pauling. Para esse diagrama, a gente representa as camadas K, L, M, N, O, P e Q, que também podem ser representadas por números 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E a gente vai precisar saber duas coisas. A primeira é a quantidade de elétrons em cada nível. No nível 1, K ou 1, a gente tem 2 elétrons no máximo. No nível 2, a gente tem 8 elétrons no máximo. No nível 3, a gente tem 18 elétrons. No nível N, a gente tem 32 elétrons. No O, também 32 elétrons. No P, a gente vai ter 18 elétrons, não é isso? E no Q, a gente vai ter 8 elétrons. Então, a gente, sabendo a quantidade de elétrons em cada nível, agora vamos lembrar aqui a quantidade de elétrons em cada subnível. No subnível S, a gente tem no máximo 2 elétrons. No subnível P, a gente tem no máximo 6 elétrons. No D, a gente tem 10 elétrons no máximo. E no F, a gente tem 14 elétrons no máximo, não é isso? Então, a gente vai colocar aqui os subníveis, tá bom? Então, para cada camada dessa, a gente vai preencher as subcamadas e a quantidade de elétrons que cada subcamada pode receber. Então, na camada K, a gente tem 2 elétrons. 2 elétrons preenche somente o subnível S. Então, a gente coloca 1, S, 2. Isso quer dizer o que, professor? Na camada 1, eu tenho um subnível S com 2 elétrons. Na camada L, eu tenho 8 elétrons no máximo. Então, vai ficar 2, S, 2, 2, P, 6. Então, eu tenho o subnível S com 2 elétrons e o subnível P com 6 elétrons. 2 mais 6, 8. Quantidade máxima aqui da camada L. Já na camada M, eu tenho 3, S2, 3P6, 3D10. 2 mais 6, 8, mais 10, 18. Eu tenho 18 elétrons, tá bom? Obedecendo sempre essas duas regras, a quantidade máxima de elétrons na camada e a quantidade máxima de elétrons na subcamada. Na camada 4, a gente tem 32 elétrons, então 4S2, 4P6, 4D10, 4F14, não é isso? Na camada 5, ou camada O, também tem um 32 elétrons, então 5S2, 5P6, 5T10 e 5F14. Já na camada P, eu tenho 18 elétrons, então fica 6S2, 6P6, 6D10. E na camada Q eu tenho 8 elétrons, eu tenho 7S2, 7P6. Então a gente vai colocar as flechas que vai representar o caminho da energia. A quantidade de energia vai aumentando no sentido da flecha, ó. S, 2S2, 2P, 3S2, 3P, 4S2, 3D10, 4S2, 5S, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6 e por último 5F14, 6D10, 7P6. Então a gente segue o caminho da seta para saber quem tem mais energia. Colocando em ordem aqui, eu tenho 1S2, é menos energético que o 2S2, que é menos energético que o 2P6, que é menos energético que o 3S2, que é menos energético aqui, ó, 3P6, que é menos energético que o 4S2, que é menos energético, voltando para cá para cima, 3D10,
que é menos energético que o 4p6, que é menos energético que o 5s2, que é menos energético que o 4d10, que é menos energético que o 5p6, que é menos energético que o 6s2, que é menos energético que o 4f14, que é menos energético que o 5d10, que é menos energético que o 6p6, que é menos energético que o 7s2, que é menos energético que o 5f14, que é menos energético que o 6d10, que é menos energético que o 7p6. A ordem de distribuição eletrônica é essa. Por exemplo, aqui, ó, o átomo mais simples, o hidrogênio, que só tem um próton, não é isso? A distribuição eletrônica dele vai ser o quê? Se só tem um próton, ele só tem um elétron também, não é isso? Então, 1s1, tá bom? Então, ele preencheu a camada 1, o subnível S, com um elétron. Se a gente passar para o hélio, que tem 2, então vai ficar 1s, tem 2 prótons, ele também tem 2 elétrons, então 1s2. Então ele preenche a camada 1 e a subcamada S com 2 elétrons. Se a gente passar para o lítio, que tem 3, então a gente vai lá, ó, 1s2, 2s1. Então aqui a gente tem a camada 1 preenchida, não é isso? Com 2 elétrons. E a camada 2, o subnível S, com 1 elétron apenas. O berílio, pessoal, com 4 elétrons, com 4 prótons, ele tem também 4 elétrons, vai ficar 1s2, 2s2. Então ele preenche a camada 2 e preenche a camada 1 e preenche a subcamada S da camada 2. O bóron com 5 prótons tem também 5 elétrons, então 1s2, 2s2, 2p1. Ele já preenche a camada K toda e a camada L ele preenche aqui com 2 elétrons no subnível S e 1 elétron no subnível P. E aí por diante. Vamos ver aqui mais exemplos. O carbono, que tem 6 prótons, tem também 6 elétrons, não é isso? Então, fazendo a distribuição igual 1s2. Lembrando, vocês precisam fazer o diagrama de Linus Pauling, que está aqui. 1s2, 2s2, 2p, aqui já tem 2, já tem 4, né? 2p2. Então, essa é a distribuição para o carbono. Se a gente contar a quantidade de elétrons, eu tenho 2 elétrons na camada 1 e tenho 4 elétrons na camada 2. Aqui, pessoal, é a camada 1 ou camada K. E aqui é a camada 2 ou camada L. Então, essa distribuição por camada e aqui em cima a gente tem por subcamadas, tá bom? Se eu fosse distribuir em camadas, ficaria aqui, ó, camada K com 2 elétrons e camada L a gente tem 4 elétrons, tá bom? A camada K está toda preenchida, a camada L, para ela preencher, ainda falta 4 elétrons. O sódio, pessoal, tem 11 prótons, se ele é neutro, ele também tem 11 elétrons. Fazendo a distribuição, a gente tem 1s2, não é isso? Depois 2s2, depois 2p6, depois 3s1, tá bom? Então, a gente tem as camadas K, a camada L, que é representada pelo 2, e a camada M, que é representada pelo número 3, tá bom? Então, a camada K e a camada L estão preenchidas. A camada K tem 2 elétrons, tem 2 elétrons aqui. A camada L pode ter no máximo 8 elétrons, aqui tem 8 elétrons. Agora, a camada M, que pode ter 18 elétrons, aqui no caso só vai ter 1 elétron. Ela não está preenchida, tá bom?
E se eu perguntar para vocês, quem é a camada mais externa, tá bom? Camada mais externa. A camada mais externa aqui no caso, nesse último, é a camada M, ou camada 3. Essa camada mais externa eu posso chamar ela de camada de valência. A camada de valência é a camada mais externa, a camada mais energética. Então é importantíssimo que vocês possam identificar a camada de valência para cada átomo. A camada de valência em cada distribuição eletrônica. Vamos para o próximo elemento. O bromo, pessoal, tem 35 prótons. Se ele tem 35 prótons e é nêutron, então ele tem também 35 elétrons. Então vamos fazer a distribuição. 1s2, 2s2, não é isso? 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5. Então, pessoal, aqui a gente tem para o bromo a camada K, a camada L, a camada M, não é isso? Olha a separação aqui. E a última camada, a camada N, que é representada por esse 4. Na camada N, que é a camada mais externa, a camada mais energética, também chamada de camada de valência, a gente tem 2 mais 5, 7 elétrons. Então, quantos elétrons a gente tem na camada de valência do bromo? 2 mais 5, 7. Qual é a camada de valência do bromo? A camada N. Quais subníveis estão presentes, são preenchidos com elétrons na camada de valência do bromo? O S e o P, tá bom? O S com 2 elétrons e o P com 5 elétrons. Voltando, esse número na frente da letra representa a camada, tá bom? K1, L2, M3, N4, O5, P6 e Q7. Esse P, essa letra minúscula depois do número, representa a subcamada ou subnível. E esse 5 aqui representa a quantidade de elétrons, tá bom? Camada mais externa, chamada também de camada de valência. É importante que vocês saibam identificar a camada de valência. Para terminar a aula de hoje, nós vamos estudar a formação de íons. Na aula passada, a gente viu que um átomo neutro é quando o número de elétrons é igual ao número de prótons. Então, quando eu tenho o número de elétrons igual ao número de prótons, não é isso? Eu tenho um átomo neutro. Átomo neutro, quando a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons. Eu tenho um íon quando um átomo ganha ou perde elétrons. Se um átomo neutro ganhar ou perder elétrons, eu vou passar a ter um íon. Não vou ter mais um átomo neutro, eu vou ter um íon, tá bom? Quando o número de elétrons é diferente do número de prótons, eu tenho um íon. Preste bastante atenção, o que vai mudar é apenas a quantidade de elétrons, porque eu não posso mexer no núcleo. O núcleo ele é preservado, eu só mexo no elétron. Se eu mexer no núcleo, eu estou provocando uma reação nuclear. Então, como eu estou falando de química, a gente vai mexer na eletrosfera. O exemplo que a gente tem é o cálcio metálico. O cálcio que a gente conhece na natureza é um metal. E o íon cálcio. Observe essa imagem onde a gente tem o átomo de cálcio, tá bom? Cálcio metálico. O cálcio ele tem 20 prótons, por isso 20 elétrons. Aqui o núcleo dele, a sua eletrosfera com seus 20 elétrons. Então ele tem 20 prótons, 20 elétrons. E se a massa dele é 40, ele também tem 20 nêutrons. Se ele perde 2 elétrons, ele está perdendo 2 elétrons, tá bom? Lembre-se que o elétron é o que? Negativo. Se o elétron é negativo, se ele está perdendo 2 elétrons,
Então ele está ficando mais positivo. Então ele vai ficar Ca mais 2, não é isso? Então ele vai, dois elétrons aqui, ó, vão sair, esse e esse. Ele vai ficar com a eletrosfera menor, tá aqui, ó, a eletrosfera menor, e vai perder esses dois elétrons. Então ele vai ficar com 20 prótons, 18 elétrons e 20 nêutrons. Olha a diferença aqui entre prótons e nêutrons. Eu tenho 2 prótons a mais. Então ele está positivo, porque ele perdeu 2 elétrons. Então a carga dele vai ser mais 2. Lembre-se sempre, pessoal, elétron é negativo. Se eu perco algo negativo, eu fico mais positivo, tá bom? Por isso a cargazinha vai ficar positivo. A mesma coisa para o sódio, pessoal. Por exemplo, o sódio tem 11 prótons, não é isso? Se ele perder um elétron, ele está perdendo um elétron, ele vai ficar Na 11 prótons, 23 de massa, e perdendo um elétron ele vai ficar positivo, não é isso? Vai ficar mais um. Isso quer dizer o quê? Que aqui no sódio metálico, no sódio neutro, eu tenho 11 prótons, não é isso? 11 menos 23, 12 nêutrons e 11 elétrons, porque ele é neutro, a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons. Agora, se ele perder um elétron dele, como é que ele vai ficar? Ele vai ficar com 11 prótons, com 12 nêutrons, e agora ele vai ficar apenas com 10 elétrons. Ele perdeu um elétron, ele vai ficar um pouco mais positivo, então vai ficar mais 1. Observe, pessoal, que a gente chama esses átomos que perderam elétrons de cátion. Então, os cátions eles são positivos. O que acontece nos cátions? No cátion, a perca de elétrons, e o sinal é positivo. Agora vamos ver para o oxigênio neutro e o íon oxigênio. Como é que acontece com o oxigênio? O oxigênio, pessoal, a gente tem aqui o oxigênio que tem 8 prótons, tem massa 16. Se ele é neutro, eu posso fazer a distribuição eletrônica dele, ele vai ter também 8 elétrons, fazendo a distribuição vai ficar dessa forma, 1s2, 2s2, 2p4, tá bom? Aqui a gente tem a representação, então ele pode ganhar 2 elétrons. Se ele ganhar os 2 elétrons, ele vai preencher a camada mais externa. Aqui já está preenchido, ó, 2s2 é o máximo, mas no P, o P pode receber até 6 elétrons. Então ele pode receber mais esses 2 elétrons, ficando assim, ó, oxigênio, 8, 16. Agora ele vai receber 2 elétrons, né? Então ele vai ficar com 10 elétrons. E a distribuição eletrônica dele vai ficar assim: 1s2, 2s2, 2p6. Preste atenção que a camada de valência dele, ó, tá preenchida. Tem 8 elétrons, tá bom? Então, ele vai deixar de ser o oxigênio e vai passar a ser o oxigênio 2 menos. O nome desse íon negativo é ânion. Então a gente tem um ânion de oxigênio. Ânion é íon negativo, tá bom? Lembrando, ele ganhou. Se ele está ganhando, ele vai ficar com sinal negativo, porque ele está ganhando elétron. O elétron tem carga negativa, tá bom? Então, pessoal, a nossa aula de hoje fica por aqui. Façam as atividades, pratique a distribuição eletrônica, o diagrama de Linus-Pauling. Estude essa questão dos íons, dos cátions, dos ânions, como a questão do sinal, porque que quem perde elétrons fica positivo e quem ganha elétrons fica negativo, tá bom? Preste atenção para esses conceitos importantes. Então até a nossa próxima aula, qualquer dúvida estou à disposição de vocês.